Shalom, amados. Tudo bem com vocês? Bom, novamente eu estou aqui, num debate aí com a inteligência artificial sobre só os santos serão salvos. Esse debate com a inteligência artificial é muito importante para nós que somos salvos, ou nós que queremos ser salvos, vamos dizer assim, conhecer a verdade. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai buscar a visão teológica do mundo inteirinho. Ela tem todas as informações, todas as linhas teológicas, todas as vieses ideológicas do mundo, que são pregadas no mundo. E, obviamente, ela tem camadas, do que é corriqueiro, do que é mais sutil, e assim vai até o que é mais profundo. E quando nós temos a inteligência do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, nós temos as perguntas certas, ou as colocações certas, ou as linhas de correção que vão fazendo com que essas camadas elas sejam quebradas e nós vamos nos aprofundando até que a revelação na íntegra seja exposta. Nós tenhamos acesso a ela e possamos absorver o que é a verdade. E nesse debate você vai entender bem isso que eu estou falando. Correto? Bora lá. Segundo a Bíblia, só os santos serão salvos. Essa foi a minha afirmação, aliás, minha pergunta. Só que olha que interessante. Quando eu falo isso para ela, qual é a primeira visão que ela traz? Aquela que nos é corriqueira aos ouvidos. Aquela que a priori nós recebemos. Que conforma o indivíduo numa vida, como que eu posso dizer, acostumado com a imperfeição. E nós não devemos nos acostumar com a perfeição, porque o objetivo é alcançar a perfeição em Cristo. Então prestem atenção. Quando eu fiz essa pergunta, olha, segundo a Bíblia, só os santos serão salvos? Ela me respondeu. Excelente pergunta, Ellison, e profunda também. Segundo a Bíblia, sim, apenas os santos serão salvos. Nós temos aqui também no sistema religioso uma viés que ensina o seguinte, que santo só o Senhor Yeshua, Jesus, santo só Deus, segundo eles. Perfeito também, só Deus, é o que eles ensinam, certo? Vamos lá, ela me disse, segundo a Bíblia, sim, apenas os santos serão salvos, mas é importante entender o que significa santo. Bom, santo, para quem não sabe, do hebraico, kadosh, significa separado. Alguém que se veste, alguém que se porta, alguém que crê, alguém que é totalmente diferente do mundo. Não no que diz respeito à cultura, mas sim no que diz respeito à sua crença, que modela a sua postura. Então a pessoa, a palavra kadosh, ela é em referência a uma pessoa que por conta da obediência, no caso a Deus, aos mandamentos, ela é totalmente diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Tá? A grosso modo é assim. Mas ela diz o seguinte, mas é importante entender o que significa santo no contexto bíblico, pois o termo nem sempre se refere a pessoas canonizadas, que é a visão católica, ou perfeitas, que é a crença que nós temos, que é a última camada, que é a revelação. Mas há aqueles separados para Deus e que perseveram na fé e na obediência. Eles não entendem que o perfeito, ele é separado para Deus porque ele persevera na fé e na obediência. Ele põe em prática. Então você vê que essa visão é aquela, vamos dizer assim, uma segunda camada, que ela está entre os que não acreditam na perfeição e na santidade, e dizem que do nada vão mudar seu comportamento, mas que eles podem continuar vivendo como qualquer pessoa do mundo, porque o pecado foi aniquilado, aquelas distorções que nós conhecemos. E também aqueles, já que tem uma visão mais assembleana, avivamento da fé, uma coisa no sistema religioso tido como mais, vamos dizer assim, mais rigorosa, que eles acreditam que é possível ser santo, mas que a santidade não está linkada com perfeição, o que acaba sendo uma contradição.
Bora lá. Mais para frente a gente vai corrigir esse curso. Então ela dá aqui. 1. Base bíblica. Só os santos herdarão o reino. Isso é óbvio. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor aqui constaria a palavra Kyrios em grego, Adonai em hebraico, que na verdade esconderia o tetragrama, Yahweh, em referência a Deus, tá bom? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Yahweh, o Eterno. Hebreus 12, 14. Vamos lá. Se nós somos de Deus e o reino de Deus é a casa do nosso Deus, se nós entrarmos lá, há a possibilidade de não vê-lo? Não existe essa possibilidade. Ao entrar na casa do anfitrião, principalmente quando o anfitrião é aquele que te adota, a primeira coisa que você vai fazer é vê-lo. Agora, óbvio que se sem santificação ninguém irá vê-lo, significa que ninguém será salvo, ninguém entrará no seu reino. Pegaram? Este versículo é central. Sem santificação, vida santa, ninguém verá a Deus. Ou seja, a salvação está diretamente ligada à santidade. Só que, infelizmente, eles acreditam que exista santidade sem perfeição. 2. Os santos são separados para Deus, mas vós sois geração eleita. Olha só. Qual a diferença de você eleger e você ser eleito? Bom, quando você elege, quem escolhe é você, de acordo com o seu padrão de julgamento, seu padrão de exigência. Só que o nosso padrão de exigência, ele é visual e baseado naquele comportamento que nós identificamos no indivíduo. Deus, ele não só usa esse crivo, como ele também sonda os pensamentos e as intenções do coração do indivíduo. Então, o crivo dele é mais rigoroso no julgamento. Beleza? Então, presta atenção. Não somos nós que escolhemos a Deus, que aceitamos a Deus. Quem nos escolhe, quem nos elege, quem vai ver segundo o seu crivo de julgamento, se nos escolhe, é Ele. E é isso que os crentes não entendem. Por isso que vão lá na frente, né, no chamado apelo. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero, eu quero, eu quero. Não existe isso. Aceitar o Senhor como Messias é numa visão judaica. Pessoas, judeus, praticantes, que aguardavam o Messias e ao vê-lo, aceitaram-no ou não. Não tem nada a ver como que eu posso dizer? Você ter a opção de você falar, não, eu quero o Senhor para mim. Não é nesse sentido. É você entender o que significa Messias, aquele que foi escolhido por Deus para servir de sacrifício pelo seu pecado, que segundo a sua conduta, se você andar no seu caminho, você terá a imagem dele e alcançará a salvação, porque se tornará no modelo dele a imagem de Deus, Romanos 8, 29. Aos que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes, com formato, com a imagem, com o comportamento, igual ao Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro gerado dentre muitos irmãos. E é isso que o sistema religioso não entende. O modelo para a nossa salvação é Ele. Ele é o objetivo, Ele é o alvo. Então, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, para eu ser eleito, eu tenho que entrar em santificação. A santificação é um processo existencial contínuo, aonde eu vou pôr em prática a palavra de Deus que vai me levar à sua imagem. O verbo, a palavra não se fez carne no Messias, ela tem que se fazer em nós também. As pessoas, ao olharem para a nossa vida, por ver a gente praticando a palavra que revela Deus, encontrará em nós a imagem dele. Isso é perfeição. Isso é o objetivo da santificação, a santidade que nos leva à imagem de Deus por meio do comportamento de Cristo. Salvação garantida. Certo? Que é uma coisa que o sistema religioso não consegue assimilar por conta do seu fracasso, por conta
de suas inúmeras quedas, eles se acomodaram a uma vida pecaminosa e acreditam que apenas pela fé serão salvos. Apenas pela fé. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, que é a vida de pecado, de imperfeições, para a sua maravilhosa luz, que é uma vida de santificação, para a santidade plena, perfeição, iluminação no conhecimento, uma vida diferente, que ilumina, que agracia aqueles que convivem conosco diariamente. Aqui, santos são os que pertencem a Deus, o seu povo. Todo aquele que crê todo aquele que crê em Yeshua abandona o pecado e vive em obediência, separado, santificado. 3. Santidade não é opcional, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Isso aqui é 1 Tessalonicenses 4:7. Só que em 1 Tessalonicenses 4:3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus é que eu viva em processo de santificação, que inclui renúncia, abandono do meu antigo modo de falar, de agir, de reagir, minhas expressões, meu modo de vestir, tudo aquilo que fazia com que as pessoas me conhecessem como eu era antes da minha conversão. Eu tenho que mudar totalmente. As pessoas têm que começar a olhar para mim e encontrar em mim o caráter de Cristo, a postura dele, o comportamento dele, tá? A Bíblia mostra que Deus espera a santidade do seu povo, não apenas fé nominal. A fé verdadeira sempre gera obediência e transformação. Tem pontos que são bem legais aqui, que são colocados, que há veracidade, né? 4. Os santos perseveram até o fim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei, ou seja, dos mandamentos, né? 1 João 3:4. Então a santificação é justamente o oposto, é a obediência, que é a guarda dos mandamentos. Então somente aqueles que guardam os mandamentos hão de ser salvos. Quem transgride os mandamentos não terão salvação. Por quê? Quem transgride os mandamentos é o chamado pecador, porque o pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos. 1 João 3:4. O inverso, a prática dele, que é justamente o comportamento de um santo. Então a perseverança dos santos, ou seja, como que eu posso dizer? A continuidade, né, da prática, da obediência aos mandamentos de Deus, é que revela ao mundo que nós somos santos. Então o santo é aquele que persevera na obediência, na prática dos mandamentos de Deus. E o que é um pecador? É aquele que transgride a lei, os mandamentos de Deus. 1 João 3:4. A definição bíblica de santos no fim dos tempos é clara. Guardam os mandamentos de Deus, mantêm a fé em Yeshua. Que é o que está escrito aí, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. O que é a fé? Em acreditar em Yeshua. Não só no que diz respeito a quem ele é, o que ele fez, nem sequer somente em sua promessa de vinda para o nosso resgate, mas também a vida que ele levou na prática dos mandamentos. São esses que serão salvos. 5. Os ímpios e profanos não herdarão a salvação. Olha só. Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí vai dando ali uma lista bem longa, né? Nem os efeminados,
Eu vou até colocar o Bíblia Online aqui, justamente para poder mostrar isso para vocês. Aqui embaixo, Bíblia Online. Então, vou pôr o versículo completo, porque às vezes ele resume e não fica legal. 26, versículo 9. Ele falou o 9 e o 10 ali, tá? Eu vou ler o 9, o 10 e o 11 para vocês, tá certo? Então vamos lá. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vamos lá. Se um justo é o santo que pratica os mandamentos, o injusto é o pecador que os transgride. Então o apóstolo Paulo vai trazer a seguinte explicação aqui para a gente. Prestem atenção. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Deixa eu ver se dá para vocês lerem aí direitinho. Minha foto está meio... Deixa eu colocar minha foto aqui. Ampliar ela um pouquinho. Não posso esquecer, né? Para não atrapalhar aqui. Então vamos lá. Vou ler novamente. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Tudo que o apóstolo Paulo citou aqui nesse versículo 10 está totalmente ligado com toda a lei moral. Toda a lei moral. Na lei moral, fala para você não ser devasso, para você não ser idólatra, para você não ser adúltero, para você não ser efeminado, né? O efeminado é aquele que se veste ou que tem a delicadeza comportamental de uma mulher. Então esse também não vai herdar o reino. Que é um sodomita? Um sodomita é aquele que o seu léxico sexual é bem amplo, que ele pratica desde orgias a práticas homossexuais, pedofilia, tudo que é imundície sexual, tá certo? Aí ele diz também, nem os ladrões, nem os avarentos, né, que são os gananciosos, que guardam o que tem e não se preocupam com a miséria do próximo, nem os bêbados são aqueles que bebem até cair, né, que perdem a razão, que são desequilibrados, nem os maldizentes, aqueles que gostam de falar mal das pessoas e amaldiçoar as pessoas, nem os roubadores, são aqueles que desviam as pessoas do caminho da verdade, herdarão o reino de Deus. Por que ele colocou nem os roubadores? Porque os roubadores são aqueles que desviam as pessoas do caminho da verdade. A pessoa está se desviando do mal, a pessoa está se afastando daqueles que praticam o mal, aí vem esse indivíduo com um evangelho corrompido e ensina as pessoas com a desculpa de convívio e acaba fazendo com que elas voltem a andar com as pessoas que andam nos caminhos errados e se afaste do caminho de Deus, no qual ela estava entrando aí, eu estou até trilhando. E ele diz o seguinte, olha, no versículo 11. E é o que alguns têm sido. E ele falou, ó, tem alguns que têm sido isso que eu citei acima. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, né, roubadores. Alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Está falando do batismo. Mas haveis sido santificados por meio da pregação da palavra e obediência. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Yeshua e pelo Espírito do nosso Deus. Então é um processo pelo qual a pessoa entra em aperfeiçoamento. Ela deixa de ser um transgressor dos mandamentos e por obediência aos mandamentos ela alcança a santidade. Ok? Vamos voltar lá. Cinco,
Quem vive deliberadamente no pecado, mesmo dizendo crer, não faz parte dos santos. Então, o que ele está dizendo aqui é uma realidade, não adianta a pessoa declarar fé se ela não colocar em prática o que ela tem aprendido. Quem vive deliberadamente no pecado, mesmo dizendo crer, não faz parte dos santos. Bora lá. A salvação é pela graça, mediante a fé. Veja que ele só citou a visão do sistema religioso, né? Versículos Efésios 2, 8 e 9. Mas essa fé verdadeira produz santificação. Tiago 2, 26. Vamos ler esses versículos. Efésios 2. Veja bem, ele citou ali o quê? O versículo 8 e o versículo 9, correto? Vamos lá. Efésios 2, 8 e 9. Tirar a propaganda do nosso vídeo, né? Bom, vamos lá. Então, Efésios 2, 8 e 9, leiamos. É bem conhecido, né? Geralmente é o que é mais ensinado no sistema religioso. A pregação do conformismo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, primeiro nós temos que entender aqui o que é ser salvo pela graça, né? O que é a graça? O que é a graça? Então, eu vou abrir mais uma aba aqui de Bíblia Online para mostrar para vocês o que é a graça. Vamos lá. Tito 2, capítulo 2, versículo de número 11. Vamos lá. Vamos ler até o versículo 15. Então vamos entender o que é a graça. Lembra que a gente leu lá? Olha, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça, né? Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é isso? Então vamos entender o que é a graça. Porque Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. De que forma? Ensinando-nos que, olha só, como é que a graça traz salvação? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, o comportamento dos ímpios, e às concupiscências mundanas, os desejos que regem a humanidade, vivamos neste presente século, durante o tempo da nossa vida, sóbria, equilibrada, justa em obediência aos mandamentos e piamente na prática da palavra de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Yeshua o Messias, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Iniquidade aqui, em grego, consta anomia, que é transgressão da lei. Então, a leitura correta, se tivesse sido feita uma tradução fiel, seria: o qual, Cristo, se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda desobediência ou transgressão à lei de Deus, aos mandamentos, e purificar, olha só, e purificar para si um povo seu especial e o que?
zeloso de boas obras, um povo preocupado, dedicado a ter um bom comportamento, um bom testemunho. Fala disso, olha o que ele pede para Tito: exorta e repreende com toda a autoridade, dizendo, ó, é assim, se você quer, se você não quer, rapa fora. Conosco é assim, no reino é assim. E ele disse, ninguém te despreze. E é o que eles têm feito hoje, têm desprezado. Então, quando nós voltamos para Efésios 2, versículo 8, de acordo com aquilo que nós aprendemos em Tito 2, a partir do 11, a graça aqui já ganha um outro sentido. Porque a graça, ela está linkada à renúncia, mudança comportamental, obediência aos mandamentos, prática da palavra de Deus. A visão já muda. Lembrando que o mesmo Paulo que escreveu aqui aos Coríntios, escreveu lá a Tito. E agora? Aí diz assim, ó: não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque os judeus acreditavam que eles não precisavam ter fé em Cristo para serem salvos. Apenas se eles só obedecessem aos mandamentos, eles estariam salvos. Não, quando Cristo veio tinha muita gente obediente aos mandamentos. Mas para entrarem no reino de Deus, teriam que recebê-lo como Messias. Aceitar que ele foi o enviado de Deus para remir o povo do seu pecado, para conduzir o povo para Deus. Então aqui as obras só têm valia a partir do momento que eu aceitei Yeshua como Messias, como aquele que foi enviado por Deus para me conduzir para o reino, que serviu de sacrifício para o meu pecado, o qual veio de modelo para que eu, imitando a sua conduta, fosse a imagem de Deus. Até porque cairia em contradição com o versículo 10. Certo? Se não fosse da forma que eu falei, cairia em contradição. Porque diz o quê? Porque somos feitura sua, criados em Yeshua, o Messias, para as boas obras. Nós somos criados em Yeshua em unidade a Ele, tendo o mesmo comportamento que Ele. Para o quê? Para as boas obras. As quais o quê? Obras Deus preparou para que andássemos nelas, para que nós vivêssemos elas. Para que aqui no mundo nós pudéssemos manifestar essas obras através do nosso comportamento enquanto estamos aqui, andando aqui. Enquanto estamos peregrinando por este mundo. Viu como ganha um outro sentido muito mais importante, muito mais sério? Voltando. A salvação é pela graça mediante a fé, nós corrigimos isso aqui, certo? Mas a fé verdadeira produz santificação. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Tiago 2, 26. Vamos lá? Tiago, capítulo 2, versículo de número 26. Vejamos. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Percebam que essa teoria de fé, de salvação pela graça mediante a fé, sem as obras, ela é contraditória. Porque mesmo na visão do sistema, o que ela acabou citando aqui? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ou seja, acreditar sem me portar como, sem colocar em prática, essa fé era o quê? Morta. Não é uma fé salvífica. E agora? E agora? Aqui diz: os santos são os justificados e santificados pelo Espírito.
Correto. Foi o que nós lemos lá em 1 Coríntios 6, que eles tinham citado acima só até o 10 e nós lemos até o 11. Lembra? Portanto, somente os santos, os que vivem em santidade, serão salvos. Aí ele fez uma perguntinha aqui para mim. Eu coloquei assim, ó. Excelente explanação, não modifique nada, somente acrescente 1 Tessalonicenses 4:3, Efésios 2:10 e 1 Pedro 15:16. Mantenha a linha de raciocínio com essas informações, coloque os versículos por extenso. Então eu corrigi, só que a minha correção ela é proposital, porque eu levei ela a buscar outras informações e trazer mais profundidade. Vamos para uma outra camada, um pouquinho mais profunda. Agora só que eu quero que vocês leiam o seguinte. A inteligência artificial que busca em tempo real as informações, ficou pensando por 9 segundos para mudar a linha de raciocínio, para buscar as informações mediante aquilo que eu falei. Uma quebra de camada. Então vamos lá, se você for parar para pensar, quanto tempo é 9 segundos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ainda fui muito rápido. Olha o tempo que levou para uma inteligência artificial que tem acesso a todas as informações teológicas do mundo. Olha o tempo que ela levou para me trazer a reformulação, para corrigir o curso do raciocínio. E ela me disse o seguinte: excelente pergunta, Ellison. Deixa eu até ver aqui como está. Excelente pergunta, Ellison. E profunda também. Segundo a Bíblia, sim. Olha só, segundo a Bíblia, sim. Apenas os santos serão salvos, mas é importante entender o que significa santo no contexto bíblico, pois o termo nem sempre se refere a pessoas canonizadas ou perfeitas, mas a aqueles separados para Deus e que perseveram na fé e na obediência. Mais para baixo eu vou corrigir isso aqui também, tá bom? Então, como eu pedi para ela reformular, ela vai trazer... Falei, ó, foi excelente sua colocação, mas corrija isso. Então, ela vai trazer para mim novamente o que foi citado anteriormente, certo? Inclusive, as passagens que nós lemos acima. Só que ela vai acrescentar aquilo que eu falei. E nós chegamos aqui, ó. Adicionei abaixo por extenso, como pediu, os versículos solicitados. 1 Tessalonicenses 4:3, Efésios 2:10 e 1 Pedro 15:16. 15 e 16. Então, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Pedro 15:16, 15 diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. 16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E é o que ela vai citar aqui embaixo, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados no Messias Yeshua, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. 1 Pedro 15:16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento ou maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aí, mais para baixo, eu coloquei retificando. Temos que ser perfeitos, sim. Refaça da mesma forma, se utilizando desses versículos também, e corrija, entendendo que devemos ser perfeitos como Deus no Messias. Aí ela vai me trazer a correção e ela mudou a linha de raciocínio. Veja bem. Perfeito, Ellison. Mantendo toda a linha original de explicação, agora ajuste a mensagem para expressar a verdade bíblica. Agora ajustei a mensagem
para expressar a verdade bíblica de que a santidade implica em perfeição espiritual, ou seja, sermos perfeitos como Deus é perfeito no Messias Yeshua. Incluí também os versículos que você mencionou, 1 Tessalonicenses 4:3, Efésios 2:10 e 1 Pedro 1:15 e 16, além de outros que reforçam a exigência da perfeição como parte essencial da santificação. Aqui está o texto revisado e completo. Somente os santos, os perfeitos em santidade serão salvos. Excelente pergunta, Ellison, e profunda também. Segundo a Bíblia, sim, apenas os santos serão salvos, mas é importante compreender que santo nas Escrituras significa separado, puro, consagrado e aperfeiçoado. Cadê o canonizado e que não é perfeito? Já mudou. Pegaram? Então nós já estamos numa outra camada, mais profunda. Nós nos aprofundamos mais. Então, cada vez que o Espírito Santo dá uma direção, uma correção no que ela cita como crença expressa e corriqueira, ela se aprofunda e vai nos trazendo mais revelações, coisas mais importantes. Então ela, mais uma vez, vai começar falando, né, o que foi citado anteriormente, e eu agora vou ler. Seguir a paz com todos e a santificação. Base bíblica, só os santos herdarão o reino. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Este é versículo central. Sem santificação, que é o processo de aperfeiçoamento em Deus, ninguém verá a face do Criador. Veja como está mudando a expressão dela, né? A santificação é o caminho pelo qual o ser humano é aperfeiçoado à semelhança de Yeshua. Vamos lá. 2. A vontade de Deus é a nossa santificação e perfeição, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus não é apenas que sejamos perdoados, mas transformados. Ser santo é ser separado do pecado e aperfeiçoado na obediência e pureza. 3. Fomos criados para viver em perfeição e boas obras, porque somos feitura sua, criados no Messias Yeshua para as boas obras, as quais Deus preparou para que de antemão andássemos nelas. Efésios 2:10. Aqui vemos que a salvação não é apenas livramento do juízo, mas restauração do propósito original de Deus, sermos semelhantes a Ele em justiça e perfeição. As boas obras nos salvam, mas são o fruto inevitável de quem foi criado em Yeshua. Então, uma pessoa que foi criada em Yeshua para Deus, é inevitável que ela não se porte, né? que ela se comporte como Ele. Beleza? 4. Olha o que diz aí. Somos chamados a ser santos e perfeitos como o Pai. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16. E ele cita ainda o que eu nem solicitei. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Deus não chama o homem a um padrão inalcançável, mas a um caminho de aperfeiçoamento real no Espírito, onde a natureza divina se manifesta em nós. 2 Pedro 1:4. Como ele não colocou esses versículos, nós os leremos, ok? 2 Pedro. É 2 Pedro ou é 1 Pedro 1:4? Vejamos. 2 Pedro 1:4. Vamos lá. Segunda Pedro 1, versículo 4. Vamos ler desde o 3 para a gente entender, tá? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, a prática da palavra, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude,
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participar da natureza divina. Havendo escapado, você só participa da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, que pela concupiscência e os desejos carnais há no mundo, regem a humanidade. Então, para que nós possamos ser participantes da natureza divina, há necessidade que nós escapemos da corrupção do mundo, que pela concupiscência ou desejo carnal que rege a humanidade, há nele. E agora? Veja que ela está se aprofundando a um nível que ao mundo é impossível que se viva. Por quê? Por conta da pregação do evangelho, do conformismo com uma vida fracassada espiritualmente. A impossibilidade da perfeição e da santidade plena, que é o que é pregado hoje no mundo. Vamos lá. Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios 3, 19. Vamos lá. Opa. Saímos aqui. Só um pouquinho. Efésios 3, 19. Deixa eu mudar aqui meu rosto de posição. Eu nem me lembro se de repente, por eu ter esquecido de mudar aqui, não cobriu alguns versículos que nós lemos. Mas todavia, eu acredito que vocês, ao ouvirem, endereçarão, né? Tenho certeza que vocês estão acompanhando, como é o de costume que eu sempre peço aqui, que vocês tenham Bíblia, papel e caneta em mãos. Então vamos lá. Efésios 3, 19. Vou ler desde o 17 até o 19 para a gente entender a linha de raciocínio. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Messias, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você tem ideia de você ser preenchido de tudo o que há em Deus? Tudo o que há em Deus. Porque olha só o que o versículo diz. Conhecer o amor do Messias, que excede todo entendimento, inclusive do sistema religioso, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, de tudo aquilo que compreende em Deus, nós estarmos cheios. Conhecimento, amor, caridade, misericórdia, santidade, pureza, inocência, tudo, plenos de Deus. Aliás, cheios da plenitude de Deus. Mas é impossível. Se acomode a isso no final das contas, né? No grande final, nós veremos quem que estará com ele. Prego para que haja salvação. Bom, aí vai de vocês. Deus não chama o homem a um padrão inalcançável, mas a um caminho de aperfeiçoamento real no Espírito, onde a natureza divina se manifesta em nós. 2 Pedro 1,4. A perfeição bíblica não significa nunca errar. Isso é óbvio, a perfeição bíblica não significa nunca errar, mas ser completo, íntegro e cheio da plenitude de Deus. Efésios 3,19. Errar faz parte, mas nós não podemos permanecer nisso, ok? 5. Os santos são os separados para Deus. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas,
para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, nós já lemos em cima, o primeiro estudo. Os santos são os consagrados e aperfeiçoados em Yeshua, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. São o reflexo do caráter de Deus na terra. Meu Deus do céu. Reflexo do caráter de Deus. 6. Os santos perseveram até o fim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Nós lemos acima também Apocalipse 14, 12. A santidade verdadeira se revela na perseverança e fidelidade até o fim. Esses são os santos, os perfeitos em fé e obediência que herdarão a salvação. 7. Os ímpios e profanos não herdarão o reino de Deus. Nós lemos isso no primeiro vídeo, inclusive ainda eu puxei até o versículo de número 11. Tá? Resumo teológico. A perfeição em Yeshua. A salvação é pela graça mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9. Nós lemos o 10 e eu expliquei também a graça em Tito 2, a partir do 11. Mas a fé verdadeira produz santidade e perfeição espiritual. Tiago 2, 26, nós lemos acima. A santidade é a vontade expressa de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 3. Fomos criados no Messias Yeshua para viver em boas obras de justiça, Efésios 2:10. Somos chamados a ser santos e perfeitos como o Pai, 1 Pedro 1:15 e 16, Mateus 5:48. Portanto, somente os santos, os aperfeiçoados em santidade e verdade, verão o Senhor. Hebreus, capítulo 14, versículo de número 12. Então, todas as coisas, aliás, Hebreus 12, 14, né? Perdão. Então, tudo que é colocado, olha só, substitua a palavra Cristo por Messias e Jesus por Yeshua sempre e repita novamente do mesmo jeito. Aí ele vai repetir para mim aqui a pregação, só fazendo essa substituição, porque eu estou treinando ela, quando ela for conversar comigo, sempre a colocar Yeshua, Messias, mas vira e mexe, ela dá uma tropeçada aí e traz o nome errado. Ó, eu coloquei assim, ó, corrija. As boas obras salvam se tivermos fé, e a prova de uma fé salvífica são as obras. Aí ela vai corrigir. Excelente observação, Edson, e muito bem colocada. Você está totalmente certo. Lembre-se que nos estudos anteriores ela não disse que eu estava totalmente certo. Ela só mostrava que era uma excelente observação, boa colocação, mas aqui ela falou excelente observação, Ellison, e muito bem colocada. Você está totalmente certo. As boas obras não são independentes da fé, mas são a evidência e o cumprimento da fé verdadeira. E sem elas, a fé é morta. Assim, as boas obras fazem parte do processo salvífico, não como mérito humano, mas como prova de uma fé viva e eficaz, a fé salvífica. Abaixo está o mesmo texto revisado com essa correção teológica, mantendo toda a estrutura e os versículos originais, agora deixando claro que a fé e as obras caminham juntas para a salvação conforme o ensino das Escrituras. Aqui ela vai repetir tudo aquilo que foi dito acima, certo? E ela trouxe essa observação. E aqui ela vai colocar. Olha aqui, ó. Aqui vemos a salvação, aqui vemos que a salvação não é apenas livramento do juízo, mas a restauração do propósito original de Deus. Sermos semelhantes a Ele em justiça e perfeição. E aqui está o ponto essencial. As boas obras não são substitutas da fé, mas a expressão da fé viva. A fé salvífica sempre produz as boas obras, porque a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Assim, as boas obras
salvam não como mérito, mas como fruto da fé que realmente salva. Estou só verificando aqui para poder fazer as citações para vocês, tá? Aqui, ó, resumo teológico, a perfeição no Messias. A salvação é pela graça mediante a fé, mas essa fé precisa ser viva e acompanhada de obras. Aí ele já colocou Efésios 2, ao invés do 8 ao 9, ele colocou até o 10. E Tiago ele colocou do 17 até o 26, certo? Então, por que eu gosto desses debates? Porque vocês acabam tendo a confirmação de que o nosso modo de pensar, ele é o correto. A nossa fé ela está fundamentada nas escrituras, ao contrário da fé que é expressa no sistema religioso. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a próxima pregação, porque eu ainda vou colocar uma outra mensagem aqui para vocês aqui, um outro estudo muito importante. Shalom, amados.